Com a graça de Deus e de Jesus, eu vou melhor do que eu posso merecer. Não sei se vocês estão um pouco desanimados por causa do calor, do dia que a gente já correu feito doidinhos, né? Ou juntou tudo, mas, graças a Deus, conseguimos chegar. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado, honrado e glorificado. O tema que nos foi solicitado da espiritualidade foi microcefalia na visão espiritual. Acredito que esse assunto, e não só a chegada das nossas crianças com algumas dificuldades, tem aí aguçado a nossa curiosidade para sabermos um pouquinho de como é que o Espiritismo vê essa nova realidade na Terra. Como é que o Espiritismo entende essa microcefalia? Como é que ele pode explicar esse processo agora tão coletivo, né? Que nós temos alguns casos aqui em São Paulo, não é só 10, mas no Nordeste, nós temos assim inúmeras crianças que chegaram com essa dificuldade. Para isso a gente tem que entender algumas coisas que são básicas. Primeiro, nós vamos descobrir que a Zika, como todos já sabem, ela vem do Aedes aegypti, que nada mais é dengue, mas chegou aqui há mais de 500 anos atrás. É um pernilongo todo rajadinho, chegou aqui junto com os navios negreiros. Quando o Brasil começou a trazer os escravos da África, veio junto com eles um navio negreiro. Até então, apesar da sanidade básica hoje estar um pouco mais adiantada, ele não tinha toda essa estrutura para estar aí desenvolvendo a zika, a chikungunya, e inclusive a febre amarela também vem através dele. Aqui na nossa terra ele começou a dar sintomas, vamos dizer assim, nem sinônimo, ele começou a dar sintomas alguns verões atrás, com dengue. Foi a primeira coisa que nos assustou. No entanto, em 1954, aqui mesmo na cidade de São Paulo, ele já havia indiciado por aí em alguns lugares a febre amarela. Os nossos queridos egípcios chamavam ele, na verdade, de mosquito odioso. Porque tudo que era ruim, eles falavam que vinha com esse mosquito. E na verdade eles devem ter razão. Porque junto com ele já veio aí a chikungunya, a zika, que tem nos assustado bastante. Esse mosquito, ele foi modificando geneticamente. E à medida que foi passando o tempo, ele foi se modificando geneticamente. São Paulo deixou de ser a terra da garoa. Tivemos aí um índice muito elevado de população. O que está ocorrendo? Ele está se reproduzindo assim, em larga escala. E o que ocorre com isso? Nós ainda somos muitos, indisciplinados. Então, se a gente consegue arrumar, vamos supor, uma parte da casa, a gente fala assim, amanhã eu mexo no quintal, hoje eu já mexi na garagem. Ou às vezes, quando cai uma chuva, que está tendo muita tempestade, nossa, vou ter que puxar o terraço de novo. E é nessas frações de segundos que ele vai se reproduzindo. E agora fica-se sabendo que ele não se reproduz mais apenas em água limpa. Ele se reproduz de qualquer forma, de qualquer maneira. Nos diz o Ministério da Saúde que através dessa reprodução dele, e ele foi modificando-se, ele trouxe o Zika vírus. O Zika vírus também não é novo. Já tinham-se tido notícia do Zika vírus na África, no ano de 1949. Primeiro foi nos macacos e depois nas pessoas da comunidade. Que é uma febre mais intensa, é um vermelhidão no corpo, que deixa a pessoa num estado aí mal de 7 dias e depois passa. Só que o que o Ministério da Saúde vem colocando? Que apesar de passar, se a mulher estiver grávida, ela vai interferir na gestação daquele bebê, no desenvolvimento daquele bebê. Então nós vamos ter aí o caso da microcefalia, que é o que? A má formação genética do bebê. Mas Tânia, então nós estamos à mercê da microcefalia? Não é bem assim, gente. Vamos entender algumas coisas que precisam ser entendidas. Apesar dessas crianças do Nordeste terem nascido, boa noite, meu querido, terem nascido no final do ano de 2015, início do ano de 2016, com a microcefalia, crianças que trazem retardamentos mentais, não é de agora. Talvez nós estejamos agora mais interessados no caso. Mas pensa comigo, quem daqui
aqui já não viu, alguns anos atrás, algumas crianças que têm dificuldade mental, com isso elas não falam, elas babam, elas não têm controle motor, muitas vezes andam na cadeira de roda, naquelas cadeiras de roda adaptada, e a mãe vai empurrando e enxugando a baba que eles vão deixando cair. O cérebro veio com dificuldade e a criança não conseguiu ter um desenvolvimento como se tem as outras crianças normais. Agora, o que a doutrina espírita fala a respeito disso tudo, Tânia? Se não é de agora, se já foi apresentado pelo próprio Ministério da Saúde, que do ano 2000 até o ano 2014, nós tivemos aí mais de 6.000 casos de crianças em todo o território brasileiro com a microcefalia, mas ninguém estava perceptível a isso. Por que agora? Porque agora a gente está vendo esses casos mais de perto e nós estamos prestando a atenção nesse caso. E aí o que ocorre? A gente tem que voltar um pouquinho no passado. Teve umas épocas aqui no nosso querido planeta que as pessoas passaram por diversas tribulações. Uma das grandes tribulações é os suicídios, muitas vezes em massa. Quando nós tivemos aí o rompimento da Bolsa de Nova York, o que era natural se ver naquela época eram espíritos que se jogavam de cabeça na rua abaixo. Jogavam-se do prédio, não importa, ali caíam, batiam com a cabeça, obviamente quando chegavam ali já estavam no outro plano, né, no plano espiritual. Também a gente precisa lembrar que além desse suicídio coletivo, tem sempre algum suicídio individual. Tem aqueles espíritos que, às vezes atropelados pela dificuldade da vida, sem a fé que anima e sem a coragem, o que ele faz? Ele dá um tiro na cabeça. Outros se jogam do precipício. Outros se enforcam, mas a lesão sempre na cabeça. E também há outros espíritos que na época da Inquisição, na época das cruzadas, das grandes guerras, que nós não vimos, mas sabemos através das histórias, eles tinham naquela época um hábito de matar as pessoas a machadada na cabeça. Tivemos vários casos desses. Aonde estariam todos esses espíritos? Será que já teriam tido a oportunidade de reencarnar? Para onde vai esses espíritos, Tânia, que acabam cometendo essa maldade? Porque aquele que morreu a machadada, ele é a vítima. Ele não tem nada para expiar. Ele não tem a necessidade de, numa outra vida, vir com uma dificuldade mental. Porque ele é vítima. Então eu estou na rua, sou vítima de um assalto, levo um tiro no peito, eu vou voltar numa próxima reencarnação com um problema cardíaco? Não. Eu fui vítima do infortúnio, mesmo sabendo que nada é por acaso. Mas esses espíritos que praticaram essa maldade, esses outros espíritos mais desavisados que cometeram suicídio, aonde eles estariam? Esses espíritos estavam até pouco tempo no plano espiritual. Muitos deles não tinham reencarnado, outros já, outros não. Mas qual a necessidade de se reencarnar? Se nós corroemos o corpo físico na matéria, é aqui que nós precisamos voltar para que ele seja curado. Então, esses espíritos, eles ficaram em regiões não muito distantes do globo terrestre, mas não perceptível aos nossos olhos, e estavam aguardando uma oportunidade de reencarnar. E o plano espiritual, ele sabe do que vai nos acontecer daqui 20 anos, daqui 30, daqui 40, daqui 50. Então o plano espiritual já sabia que a dengue, ela ia passar por várias metamorfoses, que ia trazer alguns tipos de vírus novos, que nós não tínhamos conhecimento, que por causa da displicência, por causa de não termos aí uma cidade mais limpa, por causa das necessidades do Nordeste, ele ia surgir em massa. Não que isso seja, gente, comprovado. Teve um senhor que ele disse que por causa de um determinado produto químico que colocou nas águas, né, para purificar as águas que o pessoal bebe no Nordeste, é o causador. Há um outro senhor que ele disse que não, que foi através das vacinas, mas isso foi abafado. Mas disse que foi através das vacinas que já estavam vencidas. Na verdade, o Brasil ainda não sabe direito qual que é a causa da microcefalia.
Mas nós kardecistas, nós sabemos que é o regresso desses espíritos que necessitam passar por essa prova. Então esses espíritos que tiveram o corpo lesado pelo suicídio, ou que lesaram o corpo do outro, boa noite, necessita nessa reencarnação, tem tudo, minha querida, passar por essa necessidade. E não só isso, gente. Há aqueles espíritos que eles foram muito autoritários, muito arrogantes, tiveram grandes intervenções na política, no militarismo, na sociedade, fizeram mal para uma coletividade. E esses espíritos reunidos no Vale do Poder estão tendo, aqueles que se sentiram necessidade de se redimir, oportunidade da reencarnação. Não dá para dar para esses espíritos um corpo sem nenhum impedimento. Primeiro que assim, o perispírito é como se fosse o nosso raio-x. Ele guarda tudo que fazemos nessa reencarnação. E tudo que fizemos nas outras também. Ele é o nosso RG, é como se pegasse o nosso CPF, nosso RG, para descobrir quem somos. O perispírito, ele conta a história da Tânia. O meu perispírito vai contar a história todinha da Tânia. O que eu fiz nas outras vidas, nas outras reencarnações, etc e tal. Inclusive, que estágios eu fiquei enquanto não estava reencarnado. Só que esse perispírito, ele é ativado pelo espírito, que é a chama divina. E a chama divina traz consigo a consciência. E a consciência é algo que não costuma nos deixar em paz, não é mesmo? Muitas vezes, quando a gente está com alguma coisa para resolver, por mais que a gente deite a cabeça no travesseiro, nós não temos paz. Ela fica ali. Porque a justiça divina, ela não consiste de ter um tribunal, toda vez que a gente desencarna, passar por um tribunal para sermos julgados. Deus, na sua infinita bondade, Ele já nos fez simples, ignorantes, mas nos otorgou o livre-arbítrio. O livre-arbítrio nos dá o poder da consciência. E a consciência, ela fica instalada no espírito. Então, o que nós vamos ter? Espírito, perispírito, corpo físico. Eu costumo dizer que é como se a gente pegasse um abacate e cortasse na metade. Cortamos assim. Não vai ficar o caroço? Matéria. Não vai ficar a polpa? Perispírito. Não vai ficar, desculpa, vai ficar a casca? Vou inverter, fica mais fácil. Vai ficar a casca? Matéria. A polpa? Perispírito. O caroço? Espírito. Então, o espírito, ao ser chamado a uma nova reencarnação, ele traz todas as impressões de bem e de mal que ele tenha feito. E à medida que ele vai se encaminhando para reencarnar, ele sabe, nossa, na última reencarnação eu dei um tiro na cabeça. Eu não consigo me perdoar por causa disso. Ou na última reencarnação, eu matei algumas pessoas amarteladas, machadadas, eu não consigo me recuperar, eu não consigo esquecer. Ou na última reencarnação eu fui muito ruim, sabe? Participei do nazismo, participei da ditadura, fiz muita maldade, eu não consigo esquecer. E à medida que o espírito vai se aproximando para a reencarnação, ele vai solicitando para ele todo aquilo que a gente chama de impedimento para que ele possa se melhorar. Então ele vai solicitar um corpo em que ele possa, naquele corpo, através daquele impedimento de fala, de motor, muitas vezes de audição, de visão, ele ter aí a sua melhora. E automaticamente, como a consciência ainda cobra, à medida que nós vamos nos aproximando do corpo físico que está sendo constituído no útero, das suas células, das suas moléculas, nós mesmos já vamos atuando sobre ele. E é por isso que esses espíritos agora voltam na condição de crianças com microcefalia. E há muitos outros que não foram suicidas, não foram tiranos, não foram homicidas, mas também estão voltando nessa condição. Ai, Tânia, por quê? Porque conhece um determinado grupo, onde sabe que esse grupo não aprendeu a amar, não aprendeu a viver em família, não aprendeu a viver bem. Então, muitos espíritos que nada têm para espiar, porque espiar que significa, né, pagar sua pena. Muitos espíritos que nada têm para espiar, que nada têm a pagar nessa reencarnação, aceitam muitas vezes um corpo com microcefalia, para que através dessas dificuldades a família aprenda a amar.
Porque toda vez que nós temos um deficiente na família, seja através da microcefalia, seja através da falta de audição, da falta de visão, do paraplégico, não importa, toda vez que a gente tem um deficiente na família, a família começa a se voltar com mais amor, começa a pensar em coisas que não tinham pensado. Hoje mesmo, de manhã, no encontro da Fátima Bernardes, a ginástica que teve um acidente lá fora e ela ficou do pescoço para baixo paralisada, ela depende hoje de um cuidador e do irmão, ambos que cuidam dela. E eles começaram a dizer que tinha coisas que eles não faziam em família, que eles agora fazem. Tinha coisas que eles não davam valor, que eles agora dão. Então, à medida que uma criança chega com microcefalia, aquela família vai ter que aprender a amar. Aquela família vai ter que aprender a entender que muitas vezes o que eles acham importante não é tão importante assim. Porque a gente só dá valor quando a gente perde. Aí eu vi uma mãe dizer assim, essa geração que chega agora com microcefalia é uma geração perdida. Não, é uma geração que nos traz ensinamentos. Porque nós também, ao tomarmos contato com essas crianças, vamos nos melhorar. Então Deus não pune ninguém. A justiça divina, ela não pune ninguém. Só que nós mesmos temos necessidade de resgatar aquilo que a gente fez de errado. Ou outras vezes, quando o espírito já está mais evoluído, ele vem no corpo, nessa circunstância, para resgatar a família, que muitas vezes está no processo de deficiência. Mas o mais difícil é para os pais, não é? Do que do próprio criança. O mais difícil fica para os pais. Aqui o espírito sofre? Sofre. Principalmente quando é um espírito rebelde, autoritário, que tenha participado de grandes contextos políticos, que está acostumado a mandar, que está acostumado a fazer acontecer. Sofre muito. Quando o espírito é mais pacífico, quando o espírito entender o processo, que ele vai ter um corpo com algumas dificuldades, o espírito sofre menos. E aí nós vamos ter um sofrimento para os pais. Porém, uma mãe dos Estados Unidos, que tem uma criança de microcefalia com 2 anos, ela disse que ela não sentiu esse sofrimento. Porque ela falou assim que ela entendeu que Deus é Pai e que Deus é justo. Então aquilo não era um sofrimento. Aquilo para ela era um aprendizado. E a criança que, segundo a medicina, não ia durar algumas horas, e queria até que ela fizesse o aborto, mas ela falou assim que ela era cristã, então ela não ia fazer o aborto, já está chegando aos 2 anos de idade. Porque a criança sente o amor que recebe, sente o cuidado que recebe, e de alguma forma ela começa também a te passar, através de um sorriso, através de um olhar, ela vai te passando esse afeto que também se tem. Então os pais sofrem quando não tem um entendimento, não precisa ser da doutrina espírita, quando não tem um entendimento de que Deus faz todas as coisas certas. Como essa senhora que é cristã, de uma igreja evangélica lá nos Estados Unidos falou. Eu venho do entendimento de que tudo que Deus faz é certo. Então se Deus permitiu que a minha filha nascesse dessa forma, é porque Ele está certo naquilo que Ele fez. Então você só sofre quando falta reconhecimento, entendimento e aceitação. Quando você trabalha a aceitação, não mais há sofrimento. Uma mãe apareceu no Fantástico, nas últimas semanas, tem uma menina de 9 e uma menina de 14 anos. Ela falou que para ela não é um sofrimento. Ela vive muito bem com as 2 filhas dela, as pessoas é que se incomodam, porque as pessoas olham com aquele olhar assim, nossa, o que está fazendo fora de casa? Uma criança nessa situação, porque tudo pra gente é feio, tudo pra gente é aberração, até que aconteça conosco. Mas ela falou assim que ela cuida do filho dela, das 2 filhas dela, como ela cuida da outra filha dela que não tem nada. A atenção é maior? A atenção é maior. Mas ela falou assim que não causa pra ela nenhum mal. Então é assim, depende tudo da maneira como você vai encarar. Durante muito tempo eu dei aula para as crianças com deficiência. Para mim não era nenhum problema. Foi com eles que eu aprendi a amar. E eles têm uma maneira de te dizer, mesmo não falando, mesmo pouco ouvindo. Uma criança que estava comigo, ela tinha um retardo mental gravíssimo. Gravíssimo, ela não sentia nem hora de fazer o xixi e o cocô. Ela não se movimentava direito, ela não conseguia falar, ela não conseguia ouvir. Ela não conseguia ver direito, mas ela externava para a gente aquele amor, dizendo assim, olha, eu estou no meu melhor momento. Então nós vamos ter que aprender a entender que a vida não é para que a gente venha sofrer. A vida é aprendizado. Sofrer vai depender da maneira como a gente se posicionar diante dessa vida. Tem crianças que vão para a escola, que estudam, que trabalham, que se desenvolvem.
O que a mãe e o pai vai querer fazer da vida dessa criança é importantíssimo. Porque apesar de ele ter um corpo com lesões, não significa que ele não possa frequentar a escola, não significa que ele não possa se desenvolver. No Nordeste mesmo nós temos escolas poucas, mas que recebem essas crianças, onde eles pintam, aonde aqueles que conseguem falar cantam, aonde eles brincam com os objetos. Então, para tudo, gente, tem jeito. Quando nós recebemos essas crianças, agora principalmente nesses últimos tempos, com tanta veemência, uma atrás da outra para nós sendo dessa forma, nós sabemos que são as enganações coletivas. Nós sabemos que são aqueles espíritos que ou não tem para espiar, e aqueles que não tem para espiar vêm para nos ensinar. Mas nós também precisamos aprender a olhar para essas crianças de forma diferente. Nós também estamos sendo convidados a olhar para o mundo de uma forma diferente. O Nordeste, até um tempo atrás, ninguém falava dele. Falou dele quando houve a reeleição. E falou mal. Depois esqueceram. A atenção volta para o Nordeste agora. Então, nada que acontece nessa terra. Uma folha da árvore que cai, caia sem que Deus tenha um destino para ela. Agora começaram a se olhar para o Nordeste. Agora o Nordeste vai ter uma grande alavanca também. Então, tudo nas leis de Deus está correto. Ai, Tânia, mas receber um filho deficiente é muito difícil. Sim, é muito difícil. Não é tarefa fácil. Por isso que não é todo mundo que recebe filho deficiente. Só recebe filho deficiente quem é capaz de amar. Mas você pode receber também um filho que não seja deficiente. Minha mãe recebeu. Filha perfeita, sem nenhuma deficiência. E eu perdi a visão depois, já moça, com meus 30 e poucos anos. Tudo responde à lei. A mãe dessa ginástica recebeu a filha dela perfeita. A menina não tinha nenhum problema. Até 2 anos atrás, que num acidente, ela fica tetraplégica. O que é perfeito? Eu faço a seguinte pergunta. Não tenho nenhum problema em ser deficiente. Simplesmente pelo fato que eu sei que alguma coisa eu tenho a espiar. Não sou espírito missionário. Só que o amor que a minha família me dá é muito maior do que as dificuldades que eu tenho que enfrentar todos os dias. Porque o amor transforma todos os pecados, como já nos disse Jesus. Quem ama, sabe o que fazer. Quem ama, sabe que caminho seguir. E assim como não dá para depois você se livrar, né, de um filho de 30, 40 anos que se tornou deficiente num acidente, num erro médico, seja lá qual que for, também não dá para a gente pegar e se livrar dessas crianças. Simplesmente vou abrir mão. Vou embora, não quero saber. Outro dia passou uma reportagem dizendo assim, porque muitos pais, né, eles estão indo embora. Mas, gente, homens, desculpa a expressão, mas homem que não presta, mulher que não presta, a gente vem todo quanto é lugar. Mulher que deixa as crianças, homens que deixam a criança, a gente vê todos os dias. E muitas vezes essas crianças não têm problema nenhum. Então isso são desculpas esparrafadas. Quem assumiu o compromisso de criar, seja o homem, seja a mulher, ou seja o casal, eles vão criar. Eles vão cuidar. Agora, aqueles que não assumirem esse compromisso, ou que não quiserem esse compromisso, têm o livre-arbítrio de ir embora. Mas cada qual vai se encontrar com a sua consciência depois. Então Deus não é ruim. Ele nos dá a liberdade de escolha. Ele não impõe para nós uma prova. Somos nós que sabemos os nossos erros e à medida que vamos nos aproximando do nosso corpo físico, nós vamos deixando impregnado. Aquilo que automaticamente já vem, aí a criança nasce, às vezes com alguma deficiência, ou aquilo que vem futuramente. Porque muitas vezes a deficiência não vem naquela hora. Ela vem futuramente. Ela vem no momento depois. Mas de todas as dificuldades, eu acho que a pior, na minha opinião, é uma mãe ter que visitar um filho numa cadeia. É verdade. Eu acho que é mais fácil você receber nos seus braços uma criança com microcefalia, porque aquela criança, aos olhos da humanidade, a gente fala assim, nossa, é um anjinho de Deus, porque é assim que a gente fala, do que uma mãe, coitada, ela ter que entrar numa cadeia para visitar um filho, muitas vezes, que tirou a vida de uma outra pessoa. Então, não é uma deficiência? Ele traz todos os mecanismos, os olhos perfeitos, os braços perfeitos, as pernas perfeitas, tudo perfeito. Mas o cérebro não é perfeito. Ah, Tânia, mas a gente não vê nenhuma deformação, não, a gente não vê.
Eles vivem na sociedade como se fossem normais, mas são psicopatas, grandes doentes também, que tiveram aí a oportunidade de reencarnar e dessa oportunidade eles não aproveitaram muito bem. E aí as mães, elas têm que passar por tudo aquilo que a gente sabe, de humilhação, de dificuldade, para entrar no presídio, para ir ver seu filho, porque mãe e avó, elas nunca abrem mão. Elas não abrem mão, gente. Mãe e avó são coisas sagradas. E elas vão, e elas vão, e elas vão, até elas não terem mais força de ir. E quando elas não têm mais força que ir, elas já voltaram para o plano espiritual. Por isso que Chico Xavier, ele visitava constantemente os presídios por causa dessas mães que ele fala que sente mais. Então, há deficiência na Terra de todas as formas, mas nós muitas vezes não vemos e não percebemos. Mas há uma deficiência muito grande. Né? Jogar uma criança de um apartamento é uma deficiência. Matar os pais por causa de dinheiro é uma deficiência. Mas a gente acaba aqui não percebendo. Mas esses seres que estão aí, eles não são normais. Eles são doentes mentais. Não traz nenhuma anomalia, mas são doentes mentais. E talvez numa outra reencarnação, eles tenham que voltar também, não com a microcefalia, mas com síndrome de Down, com qualquer uma outra dificuldade, para através dessas dificuldades ele não cometer mais crimes hediondos do que já cometeu. Chico Xavier nos conta o seguinte, que uma vez uma mãe, um pai e um médico foi procurá-lo em Uberaba. A criança tinha aquilo que antigamente a gente chamava de mongolismo. Que a criança babava, se batia e não entendia, e tinha aquela dificuldade motora, tudo. E a criança sempre ruim, às vezes ela tinha umas crises muito fortes, convulsivas, e a família achava que ele não ia voltar. E às vezes tinha até que internar. Então o médico acompanha o casal e chega para Chico Xavier e fala assim para ele: Chico, mas a situação da criança é essa, é uma situação difícil, tem uma convulsão forte, a gente internou, mas só que a gente está pensando assim, se ele não tiver uma recuperação, uma melhora, nós vamos desligar um aparelho. Aí Chico Xavier olhou, tornou a olhar, baixou a cabeça e escutou Emmanuel dizer assim: fala para a família que apesar das crises convulsivas que ele tem forte, ele não vai desencarnar por enquanto. E fala para a família também não desligar os aparelhos, porque esse espírito, na verdade, ele está agora se recuperando, porque nas outras 9 reencarnações anteriores, ele se suicidou. Então agora é uma oportunidade. Então veja, a lei divina, ela paira sobre nós. A justiça da reencarnação, ela paira sobre nós. E nós, aqueles que acreditam e aqueles que não acreditam, estamos sujeitos a elas. Porque podemos ser ateus, cristãos, podemos ser missionários ou não, espíritos simples, puros ou ignorantes, mas nós estamos sujeitos à lei da recuperação. Nós temos essa necessidade de recuperação. E o Brasil está se recuperando também junto com essas crianças que agora chegam. É uma oportunidade não só para a família, uma oportunidade não só para eles, mas é uma oportunidade para a gente se aprender a ser mais fraterno. Para a gente aprender a olhar com um olhar mais gentil para essas crianças. E aprender a acolher eles na sociedade. Porque se em 1950 uma criança, ela tinha que ficar dentro de casa, porque minha mãe conta que o meu nome é de uma amiguinha dela que tinha mongolismo. E não podia sair de dentro de casa, porque as pessoas riam. Era motivo de chacota para a família, de vergonha. Por isso que ela falou assim, que quando ela tivesse uma filha, ela ia dar o nome de Tânia. Então, se em 1950 nós éramos tão ignorantes a ponto de não respeitar, de não entender, agora em 2012 nós já não somos tão ignorantes a ponto de não respeitar e de não entender. Nós podemos respeitar, nós podemos entender e também podemos, em nossas preces, pedir para que esses espíritos tenham êxito na sua tarefa a cumprir. Para que essas mães tenham forças todos os dias, para que elas não sucumbam pelo cansaço, que elas sejam resignadas diante da ignorância ainda humana. Porque as pessoas muitas vezes falam coisas e fazem e ferem. E mamãe é assim, faça tudo para ela, mas não faça para o seu filho. Porque mãe é assim. Ah, se fosse eu não ia sentir, mas é meu filho.
Então que possamos nos melhorar também nessa hora que a terra nos convoca para isso. E as nossas irmãs, que infelizmente talvez não tenham entendimento, não tenham aí a presença cristã nas suas vidas, ou religiosa, não importa qual, e cometerem de uma forma ou de outra o aborto, que possam encontrar as nossas preces também. Porque na verdade, elas estão agindo com medo, mas elas não estão agindo de má vontade. É o medo, porque hoje em dia a tecnologia ela veio para nos auxiliar. Mas essa tecnologia que auxilia é a mesma que atrapalha. Porque quando eles querem falar de um assunto, eles falam todo dia a mesma notícia. Mas não muda nada. Ninguém falou até agora quantas escolas vão abrir especiais para cuidar dessas crianças. Ninguém falou até agora se vão aparelhar as APAI para que essas crianças possam ter aparelhos mais modernos. Ninguém falou até agora que vai dar pelo menos uma bolsa, uma ajuda financeira para essas mães que vão cuidar dessas crianças, porque elas não poderão trabalhar fora. Até agora ninguém falou nada disso. Por que ninguém falou nada disso? Porque a mídia repete a mesma notícia sempre. Até que tem uma outra que supera. Então muitas mulheres, por falta de conhecimento, pela ignorância ainda, por não saber, pelo equívoco, como disse Jesus, estão à porta do aborto. E muitas vezes, pelo aborto, elas acabam cometendo o suicídio indireto. Como assim, Tânia? Aborto, clínicas clandestinas, ou até talvez muito bem pagas, mas algo dá errado, uma hemorragia, alguma coisa, perde a vida. Aí são duas oportunidades ceifadas. O do espírito de regressar para o aprendizado e dela de aprender também com esse espírito. Então que as nossas preces possam encontrar essas crianças, possam encontrar as nossas mães e que possamos mais esclarecidos, sabendo que nada acontece por acaso, que esses espíritos eles estavam aguardando uma oportunidade para aqui estar. Esperaram tanto tempo, gente. Tem espírito que ficou séculos sem reencarnar, esperando agora para poder voltar. E a doutrina nos ensina que os espíritos superiores que trabalham em nome de Deus e de Jesus, eles aproveitam a oportunidade para que a lei se cumpra. Um exemplo muito simples disso é que toda vez que a gente tem uma tragédia de avião, muitas pessoas às vezes acabam não estando naquele voo. Ah, não sei, eu decidi hoje não ir, eu me atrasei, eu perdi a hora. Não, o compromisso que eu tinha foi mudado. Enfim, ele não tinha necessidade de passar pelaquela prova coletiva. Agora, todos aqueles que tinham aquela necessidade de passarem pelaquela prova coletiva, ali estavam. Então, nada acontece por acaso. Tudo tem uma resposta. Se a gente for ler, se a gente for pesquisar. No livro da Gênesis vai nos falar a respeito. No livro Há 2000 anos, de André Luiz, no livro 2, A Nova Era, o Emmanuel já vai citar o que o Cristo falou a respeito, isso que está acontecendo agora, o Cristo já tinha falado tudo. No livro Libertação, de André Luiz, vai falar dessas regiões mais densas e como é difícil esses espíritos reencarnarem. É necessário um momento propício para que eles possam reencarnar. E no livro Ação e Reação a gente vai entendendo o processo da lei da reencarnação. Nossa, Tânia, haja leitura. Bastante. A gente vai lendo devagar, não precisa ler tudo de uma vez não. Vai lendo aos pouquinhos, vai devagar, nós vamos nos instruindo e a partir do momento que a gente vai se instruindo, nós vamos nos libertando. Meu sobrinho chega agora em abril, não sei se ele vem com resgate da microcefalia ou não, pode talvez não vir com esse, mas ter outros lá na frente para enfrentar. Independente disso, nós estamos decididos a amar. Porque com amor, nós conseguimos resolver todas as dificuldades. Mas se faltar amor, nós vamos cada vez mais nos sucumbir.